Boa noite a todos os irmãos. Nós aqui de corpo presente, em espírito e corpo, mas aqueles que se fazem presente também só em espírito, que vêm participar conosco nestes sábados para estudos e aprendizados. Uma lei natural do processo da evolução e também uma necessidade própria. Quando nós fizemos a última fala para o nosso estudo, nós trabalhamos com a obra Roteiro, do nosso irmão Chico Xavier e de Emmanuel, e como nós já avançamos também na compreensão do ensino, aprendizagem, do nosso processo de compreensão, de melhoria, de retomada, de reflexões, para que possamos dar sequência num raciocínio lógico daquilo que queremos aprender, é com esta intenção que eu retomo um pouquinho a fala anterior, para compreendermos este estudo, que não cessará hoje aqui. É um propósito que eu tenho agora de contribuir com a casa nesse estudo, para que possamos não fragmentar a obra, mas compreendê-la no todo, de forma que ela possa contribuir para que sejamos seres melhores, através da nossa própria evolução, através do conhecimento, o qual venha contribuir para a gente ser melhor. Melhor com o nosso corpo, melhor com o nosso espírito. Porque na realidade é também o propósito que está na obra, nos ajudar a sermos seres integralmente melhor. Então, na parte 2, tampei aqui. Desligou? Ok. Ah, foi. Já foi. Já foi. Já foi. No estudo anterior, nós fizemos uma reflexão de definirmos rumos para que sigamos com o esclarecimento daquilo que hoje a gente tem em nossa prática e nossa vivência. E lá em definindo os rumos, ele nos apresenta que já tivemos a oportunidade de conhecer a doutrina espírita. E através do espiritismo, nós encontramos referências, subsídios, para que melhoremos a nossa renovação mental. A gente consegue ampliar os saberes com novas informações, para que nós tenhamos uma renovação mental. E ainda ele nos diz que com esta nova informação, a gente começa a admitir a imortalidade do ser. Ou seja, ainda que falamos que morremos, nós já compreendemos que é um processo natural da lei, onde o espírito vai desencarnar, ele vai desabrigar do nosso corpo, mas ele estará vivo. Então nós já compreendemos que não permaneceremos inertes no túmulo até o dia do juízo final. Por quê? Porque nós já acreditamos que somos seres imortais. Com os novos saberes, as novas informações, obviamente a gente consegue ter uma transformação da nossa inteligência. Inteligência que nós adquirimos
ao longo das existências, vamos nos aperfeiçoando, porque quando nós nascemos seres simples e ignorantes. E à medida que vamos tendo novas experiências, nós vamos armazenando estes saberes em nosso intelecto, que nos dá então uma transformação da nossa inteligência. E vimos ainda que a inteligência é uma faculdade que todos nós seres humanos temos e ela nos facilita a conhecer, a compreender e aprender novas coisas, obtermos novas informações. E essas informações, elas vão se articulando de forma que elas não estão soltas. Eu vou pegando um conhecimento anterior com um novo conhecimento para formar um novo saber. Ou seja, então, esta inteligência é que vai me auxiliar neste processo de compreender novas coisas. E entendem? Quando eu passo a conhecer, eu tenho então que perceber novas coisas. Eu começo então a compreender por meio da minha razão, da minha experiência, que vem auxiliar a tomada de decisões, capaz de transformar vidas, e é o que nós fazemos constantemente aqui. Nós estamos em constante processo de transformação, onde nós vamos nos melhorando. E a razão, que é a faculdade que nós temos de raciocinar, de aprender, compreender, de ponderar, de julgar, né? É a inteligência. Lembrando que todos nós somos dotados desta razão. Todos nós temos a capacidade para esses 3 elementos em nós, está inserido em nosso ser, faz parte da formação integral do nosso ser. Deus já nos fez com estas capacidades. O que pode ocorrer é que em uns são mais desenvolvidas do que em outros. Isso se dá, hoje, pela nossa compreensão, a referência daquele banco de dados que nós já temos armazenados em nós, quando nós passamos por etapas das nossas vivências anteriores. Então, ninguém, naquele ditado popular que nós vimos, é burro. Cada um tem a sua capacidade, cada um tem o seu grau de compreensão. Portanto, todos nós possuímos esta capacidade. E o Cristo é o nosso guia, é o ser divino para a conquista santificante que está além. Está além por quê? Porque está impossível de alcançarmos? Não, está além da nossa condição hoje, da nossa inferioridade moral e espiritual hoje. Mas Ele é a nossa meta. Ele é a quem nós queremos atingir. Porque Ele disse: eu estarei à direita do Pai esperando por vós. Só que nós só conseguiremos com a luta individual, com a nossa vontade de sermos seres de bem, eliminando gradativamente o mal que existe em nós. Nas pequenas coisas, nos vícios, nas nossas crises de ciúmes, de inveja, de maldade, de vingança, de vontade de pegar alguém pelo pescoço. É isso que a gente precisa gradativamente ir eliminando. E para isso nós não podemos afastar de Jesus, porque Ele é a nossa referência. Ele é um instrumento que está sempre conosco, nos ajudando, pela sua informação registrada de prática aqui neste mundo. Ele veio e praticou. Em momento nenhum Jesus pegou um instrumento e registrou aquilo que ele ia fazer. Os registros que existem são de terceiro. Ele simplesmente vivenciou. Então, ele é o nosso modelo. E como nós vamos
vivenciar o que Jesus fez, sem precisarmos pegar lápis e papel para deixarmos registrado aquilo que nós fizemos. Deve ser registrado através da nossa ação, da nossa transformação, na convivência com os nossos pares, que eles também são os seres que vêm para nos ajudar neste processo. E às vezes nós queremos nos isolar, queremos abandonar o outro, queremos até abandonar a própria mídia. Quantos discursos hoje nós estamos ouvindo para não assistir isto ou aquilo? Mas eu preciso saber que eu tenho que ter o bom senso de ver aquilo e transformar, ser um agente transformador daquela situação e não ignorar. Eu preciso saber até que ponto isso vai me influenciar para que eu siga o que esta informação me induz ou que eu possa contribuir para melhorar e não me isolar do mundo. E aí ele na obra nos diz, Emmanuel nos diz, que nós carregamos conosco alguns questionamentos, e questionamentos naturais, inerentes do ser humano. Quem somos? De onde viemos? Onde é a estação do nosso destino? Aonde nós teremos que parar? Nós estamos caminhando para onde? Sem rumo? Sem lenço, sem documento? Ou nós estamos estabelecendo metas para chegarmos na estação de nossas vidas? Então eu não posso estar solto aos ventos. Eu não posso ser um barco à deriva no mar. Eu tenho que estabelecer projeto de vidas. O que eu quero do meu ser nesta existência? E aí eu começo a compreender, então, qual é a estação. Ficou tão clarinho aqui. Mas estamos em jornada. Não estamos parados. Nós estamos numa jornada. E uma jornada, ela não encerra em si. Tem a primeira, tem a segunda, tem a terceira. E nós estamos em mais uma jornada de nossa existência. Com uma alma enfermiça. Por que é? Parece ser dolorido a gente escutar que estamos com a alma enfermiça. Mas não é o agravante de preocupação de nos sucumbir a um processo depressivo, sabe, a uma desilusão. Mas sim compreendermos que somos seres divinos, porque fomos criados por Deus, com um objetivo de evoluirmos, de irmos eliminando aquilo que não está no propósito de Deus, que fomos adquirindo pela nossa ignorância, e transformar esta alma enfermiça em uma alma salva por nós mesmos, com o anseio de uma vida superior. Porque se nós temos, através do conhecimento da doutrina espírita, que nós estamos aqui com mais uma etapa da nossa passagem, nós almejamos, nós precisamos planejar a nossa vida superior. E na segunda parte, então, da obra, que já está lá no item 4, nos diz o santuário sublime. E é muito interessante a gente fazer esta reflexão, porque pegamos o texto psicografado e lemos, e colocamos no automático, e não buscamos, às vezes, referências que nos mostrem, de fato, o que a obra está colocando. E a obra nos diz, então, noutro tempo, as nações admiravam
como maravilhas: o Colosso de Rhodes, os jardins suspensos da Babilônia e o túmulo de Mausolão. O que vem a ser isto? Que ideia eu faço destas obras, destas maravilhas criadas pelo homem? E aí nós temos então a estátua, que foi uma estátua do Titãs, que é um deus do sol, que é da mitologia grega. Então é da mitologia. Então não é imagem de Deus, é de um deus grego, da crença daquela época, e que estava 280 anos antes de Cristo, e é considerado uma das 7 maravilhas do mundo, e foi construída para comemorar a vitória de Rhodes contra os governantes macedônicos do antigo Monofátalmo. Vejam que é uma obra criada pelo homem. Então, Emmanuel nos chama que esta é uma das 7 maravilhas do mundo material. Depois ele nos diz dos jardins suspensos da Babilônia, que também é um místico, é uma mitologia, porque nos diz que também é uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Acredita-se que tenha sido construída na antiga cidade da Babilônia, mas não há textos que mencionem esses jardins, e tampouco foram encontradas evidências arqueológicas na Babilônia que comprovem a existência. Nós não podemos ignorar que não tem existido. Às vezes são obras que estão subterrâneas, que foram cobertas pelas águas e que ninguém deixou registro. Mas até então é uma suposição que fazemos aqui. Na realidade é uma obra que existe na mitologia. Mas Emmanuel nos cita. Emmanuel faz a referência dela. Então precisamos saber o que Emmanuel quer dizer com isso para nós. E aí, o túmulo de Mausolão, que foi uma tumba construída entre 353 e 350 antes de Cristo, mas está registrado na história. E vejo que não é qualquer arte. Ela foi uma estrutura desenhada pelos arquitetos gregos. Então não foi feita ao acaso, não foi por nenhum que não é profissional. Foi pensada, foi elaborada para que se tornasse uma obra-prima, que tinha aproximadamente 45 metros de altura. E hoje, não há quem fuja ao assombro diante das obras surpreendentes da engenharia moderna. E aí ele nos fala da Catedral de Milão, da Torre Eiffel e os arranha-céus de Nova York. Esta é a Catedral de Milão. É uma catedral católica romana situada na praça central da cidade de Milão. A construção começou em 1386 e só em 1418 que o Papa foi consagrar o seu altar. Veja quanto tempo que durou a construção desta obra de arte, que a espiritualidade vem nos apresentar, nos mostra. A Torre Eiffel é uma torre treliça de ferro do século XIX, localizada em Paris.
a qual se tornou um ícone mundial da França. A torre, que é o edifício mais alto da cidade, e é o monumento pago mais visitado do mundo. Principalmente as adolescentes gostam de ter essa imagem lá no quarto, no caderno. Está estampado em camisetas. Serve como objetos de decoração. E está aí uma estrutura gigantesca, arquitetada pelo homem. E nós vamos admirando estas maravilhas do universo, obras da inteligência, do conhecimento, do saber acumulado de profissionais que conseguiram elaborar. Desde aquele que teve o planejamento até os mais simples que colocavam os parafusos. Mas está a obra aí para ser admirada, visitada. E os arranha-céus de Nova York? Estou colocando apenas o que está fielmente na psicografia do livro. As referências são sequências das frases no livro. E temos os arranha-céus de Nova York. A partir desse ponto que nós já retomamos as informações de estruturas arquitetadas na construção pelo homem, nós agora vamos ver a arquitetura divina. E nesse instante eu quero chamar a observação de vocês comigo, que nós não iremos, a partir deste instante, fazer nenhum estudo científico de cada slide que vai aparecer. Vamos continuar com a intenção de observarmos, de vermos agora a arquitetura divina, que nós precisaremos compreender para fazermos diariamente a manutenção desta obra. Ela está sobre os cuidados individuais de cada um de nós. Somos os responsáveis pela manutenção desta obra divina. Raros estudiosos, no entanto, se recordam dos prodígios do corpo humano, realização paciente da sabedoria divina. Nos milênios, o templo da alma, em temporário aprendizado na terra. Esta é a maravilha da obra divina. Vimos tantos templos construídos pelo homem e agora vamos ver o templo construído pela sabedoria divina, para que possamos armazenar a nossa alma temporariamente. Por isso que eu me referi que a manutenção depende de cada um de nós. Por mais se nos agigante a inteligência, até agora não conseguimos explicar em toda a sua harmoniosa complexidade. Vejamos esta criança que ainda está no útero de sua mãe. Que engenharia divina existe aqui? E lembrarmos que nós já passamos por este processo inúmeras vezes. E quantas vezes nós já paramos para refletirmos como foi a nossa estadia de 9 meses aqui? Como eu me organizei em ser para estar aqui hoje? Lembrando que o corpo físico é um santuário divino. E
Porque ele é animado por um princípio vital. E que este princípio vital, segundo Emmanuel, ele está em todos os lugares. E através dele é que nós vamos adquirindo elementos suficientes para existirmos, para termos vitalidade. E esta vitalidade, ela é alimentada e ela é fornecida por este princípio vital. Por isso, precisamos de cuidados na sua conservação. E quais serão os cuidados necessários para mantermos esta vitalidade em nós? Porque uma vez que a vitalidade sai, obviamente estamos desencarnados. Por isso, precisamos cuidar do templo elaborado pela divindade, para abrigar o nosso espírito. Porque o corpo físico não passa de um acessório, mas ele está estritamente ligado ao espírito, porque é a morada do espírito, é uma morada temporária. Emmanuel ainda nos diz que o espírito é um inquilino do corpo. E quem gosta de morar em um prédio caindo os pedaços por falta de manutenção, hein, José Miranda? Quantas vezes você precisa sair urgentemente para resolver uma situação? E quantas vezes nós precisamos sair urgentemente para cuidar do nosso corpo físico? Porque o nosso inquilino precisa estar bem, o nosso espírito precisa estar bem. O corpo físico, ele traz consigo a soma de todos os reflexos que nós vamos acumulando em nossas existências. Por isso que nós falamos no início que somos uma alma enfermiça. Porque nos questionamos agora, mas eu sou tão ruim agora? Eu sou uma pessoa totalmente do mal nesta minha existência? Mas eu não posso esquecer que eu tenho um acúmulo de influências de existências anteriores. E que eu estou com mais uma oportunidade de melhorar esta minha condição. O milagre do cérebro. Quantas crianças mesmo com deficiência nascem, têm a oportunidade de nascer. Pode durar hora, mas ela vem para nascer. E aí nós temos o cérebro, que faz parte do nosso corpo. Vejamos o que Emmanuel nos diz do cérebro. Como coeficiente de bilhões de células, bilhões de células estão presentes no nosso cérebro. E eu fico imaginando, porque a gente faz reprodução de animal, de peixe. E quando nascem milhões na incubadora. E eu fazia a seguinte reflexão: se eu estou aqui com milhões de larvas e tem essa infinidade aqui aos meus olhos, já imaginaram o nosso cérebro com bilhões de células? É possível a gente
idealizar como Deus arquitetou isto para formar o ser que seria a sua imagem e a sua semelhança? O aparelho elétrico do sistema nervoso. Fiquemos sem energia por 1 minuto aqui. Veja o que acontece. Fiquei essa tarde, arrebentou fios ali e a tarde ficou sem energia. E eu estava com a minha palestra aberta. Quando eu retornei, perdi tudo, tive que refazer tudo. Cheguei aqui quase na hora da fala. Um pouco que a gente fica sem a energia traz inúmeros transtornos. Vejam então que o nosso cérebro é o aparelho elétrico do nosso sistema nervoso, com os gânglios à maneira de interruptores. O homem veio fazer depois a luz e veio elaborar o interruptor depois. Deus já fez isso automaticamente em nós. E as células sensíveis por receptores em circuito especializado, não é qualquer coisa. Ele é específico para aquilo, para dar o comando só ali. Com os neurônios sensitivos, motores intermediários, que ajudam a graduar as impressões necessárias ao progresso da mente encarnada. O quanto é importante sabermos selecionar as informações que chegam até nós. Porque há um processamento de dados com essas informações e que elas poderão ajudar no nosso progresso mental da nossa encarnação, dando passagem à corrente nervosa com a velocidade aproximada de 70 metros por segundo. Isso está automático, está acontecendo agora conosco aqui. Comigo para expressar a fala, com vocês para ouvirem e armazenarem a fala. Automático. E aí o homem consegue, através da ciência, dos estudos, usando de sua inteligência, da sua capacidade, estudar esta obra de arte divina que é o ser humano, para nos ajudar a termos qualidade de vida, vivermos melhores diante de um progresso existente no planeta Terra, progresso que às vezes nos ajudam e que às vezes nos prejudicam. E o homem vem então mostrar para nós inúmeras faculdades do nosso cérebro, a capacidade de cálculos matemáticos, da escrita, da fala, da leitura, do reconhecimento de categorias de objetos, das relações espaciais, quantitativas, ou seja, aquilo que nós conseguimos fazer diariamente. E que não precisamos nos obsidiar com estas informações. Isto aqui é para conhecermos, nos conhecermos, sabermos quem somos, porque no instante nenhum vai falar, será qual a minha área mesmo que está processando a fala? Não. É compreender que Deus organizou o nosso cérebro com uma condição imensurável, que é divino. Que Ele foi o construtor de um ser diferenciado. E a nossa câmara ocular?
os nossos olhos, onde as imagens viajam da retina para os recônditos do cérebro, em cuja intimidade se incorporam as telas da memória, como patrimônio inalienável do espírito. Então, o que eu vejo, também eu posso selecionar para memorizar. E aí Deus faz no nosso olho as condições específicas também. Esta é uma das lâminas que eu encontrei, que para trazer uma referência. Mas existe tantas outras mensurando o que é o nosso olho físico. Como que ele funciona? E vejamos que ele é tão bem constituído que um vacilo pequenino pode destruí-lo. Quando eu ainda estava na educação, uma criança foi ao médico e ele receitou um colírio, o qual ele não poderia usar. E a criança usou e o seu olho foi destruído. Cegou. Veja que ele é uma obra perfeita, mas precisa dos cuidados. Precisamos saber o que nós podemos agir com eles. Por isso precisamos saber também o que eu posso colocar, o que eu posso tomar, porque ele é bem articulado e precisa de especialistas para nos ajudar. O parque da audição, veja o que ele fala da nossa audição. Pensemos agora que estamos neste momento em um parque. Eleva o seu pensamento a um parque. Procura escutar. Seja um parque de diversão, seja um parque ecológico. E veja o que ele nos diz desse parque da audição que nós temos. Com seus complicados recursos para o registro dos sons e para a fixação deles nos recessos da alma. Então, vejam que Deus e Jesus, porque Jesus estava nesta organização, Ele nos fez articulado corpo e espírito. Não somos fragmentados. Um está para o outro, porque na nossa audição, vai estar aqui ligada à nossa alma, que seleciona ruídos e palavras, definindo-os e catalogando-os na situação e no conceito que lhes são próprios. O que é catalogar? É você pegar e selecionar e colocando uma ordem. Então nós somos capazes disso. E aqui temos mais uma imagem que visualizamos o nosso ouvido, este parque. Vejam que ele é interligado com inúmeras capacidades. O centro da fala, a sede miraculosa do gosto, nas papilas da língua,
com um potencial de corpúsculos gustativos que ultrapassa o número de 2.000. Já imaginou a gente sentir 2.000 sabores? E às vezes a gente acha que está só assim, no salgado, no doce, no azedo. Eu coloco aqui também, só para a gente ver, e não está aparecendo, mas aqui tem inúmeras informações da nossa boca, de como ela é articulada, né? E nos explica que cada componente da formação dela, e como eu disse, nós não estamos aqui para este aprendizado, vamos deixar para a enfermagem, para a medicina, mas só para a gente ter o conhecimento, né, deste mapa da nossa boca. As admiráveis revelações do esqueleto ósseo, as fibras musculares, o aparelho digestivo, o tubo intestinal, o motor do coração, a fábrica de sucos do fígado, o vaso de fermentos do pâncreas. Vejam como ele faz essa abordagem para nós, simples, clara, para compreendermos o nosso ser. E como tudo isso está articulado, como que um depende do outro, né, para formar este esqueleto humano, esqueleto ósseo com fibras. O caprichoso sistema sanguíneo, com seus milhões de vidas microscópicas, e que nós não vemos, mas que se fizermos uma raspagem da nossa pele e levarmos ao microscópio, nós veremos uma imensidão de coisas que darão aos especialistas informações inúmeras. Milhões de vidas microscópicas e com as suas artérias vigorosas que suportam a pressão de várias atmosferas, o avanço laborioso dos pulmões, o precioso serviço de seleção dos rins, a epiderme com os seus segredos dificilmente abordáveis, os órgãos veneráveis da atividade genética e os fulcros elétricos e magnéticos das glândulas no sistema endócrino. E se um destes elementos fica desarticulado, nos traz